Pastorei a Igreja Batista Ebenezer, né, aqui em Morro Alegre, de São Francisco, né, e Deus o tem usado para conduzir aquela igreja neste tempo de uma maneira abençoadora. E da mesma maneira que ele tem sido abençoador lá, hoje à noite será abençoador aqui para a gente. Quero chamar o irmão Ledilson, esteja orando pelo pastor Alexandre nesse momento, em nome de Jesus. Graças te damos, ó Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas que o Senhor nos tem feito até aqui, ó Pai, nesse retiro. Ó Pai, sabemos que esta noite não será diferente, ó Pai, né? Que o Espírito Santo do Senhor já está usando o pastor Alexandre, ó Pai. Ó Pai, que venha, Senhor Deus, falar tudo que o Espírito Santo conduzir, ó Pai. Ó Pai, obrigado, Senhor Deus, por todas as coisas, ó Pai. Abençoa, Senhor Deus, a cada Senhor Deus, pessoas que está aqui, ó Pai. Abençoe os nossos jovens visitantes, meu Pai. Aleluia, está Jesus. ali, meu Pai. Ó Pai, Amém. em nome de Jesus, meu Glória Pai. a Deus. Obrigado, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, do pastor Alexandre, ó Pai. Obrigado, Senhor, por ter trazido ele até aqui, ó Pai. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Amém. Fique à vontade, né? Vem pra nós. Manda o Ledilson vir pra cá. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, porque o Senhor já começou a falar por meio dos louvores, por meio da coreografia, através do pessoal do Rio. Amém. Mas falou também muito poderosamente através da dirigente, né? E falou sobre a força, a nossa força está no Senhor. Como também disse que a nossa dependência talvez seja o grande poder da igreja, a dependência do Senhor. Então Deus já abriu esse momento falando, na verdade, que Ele quer sobre a santidade. Mas gostaria de explanar um pouco mais sobre a palavra. Gostaria que vocês elencassem a palavra salvação, a palavra santidade, com palavra Bíblia. Porque quem santifica é a Bíblia. Ela tem poder para santificar por meio do teu Espírito Santo, do Espírito Santo do Senhor. Então que nós possamos entender a importância da palavra essa noite e que nós possamos amar a palavra e amar a leitura da palavra como uma forma de meditar todos os dias, entendendo que quando você abre a palavra do Senhor, você está ouvindo Deus falar. E Ele fala de várias maneiras, de várias formas, em tempos diferentes, para situações diferentes. A multiforma de graça de Deus se revela por meio da palavra. Que nós possamos essa noite entender que santidade tem tudo a ver com palavra, com Bíblia. Se nós não lemos a Bíblia, se nós não temos um devocional, se nós não, na verdade, temos a curiosidade de no nosso quarto ler a Bíblia, nós estamos aí fadados a estarmos enfraquecidos. E aí esse enfraquecimento, ele pode gerar algumas coisas, algumas dificuldades, alguns problemas, algumas circunstâncias, mas o tudo pior é que a presença de Deus, que faz toda a diferença, não vai fazer tanta diferença. Nós precisamos mergulhar nesse rio, precisamos ir até o rio, precisamos mergulhar com profundidade. O tema da nossa igreja esse ano é profundidade, justamente porque não há tempo mais para uma igreja superficial. Uma igreja superficial está fadada a ficar no meio do caminho, porque os desafios estão se levantando. Mas grandes pessoas Deus tem levantado nesse lugar. Grandes pessoas Deus vai tocar para que pessoas verdadeiramente possam estar à frente da batalha sem temer, sabendo que o Senhor é quem nos dá a força e através da dependência dEle que nós possamos vencer. O tema perseverando na santificação, e o versículo: conserva o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Primeiro gostaria de falar um pouco sobre Apocalipse capítulo 3, versículo 11, que vai falar justamente sobre a igreja de Filadélfia. Uma igreja que é, a priori, aprovada pelo Senhor.
a princípio aprovada para o Senhor, mas quando a gente olha o versículo 10, nós percebemos que o Senhor Jesus falou alguma coisa ali importante. Não sei se vocês se recordam, são 7 igrejas que o Senhor trouxe uma mensagem. Efésio, Esmirna, Tiatira, Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Né? Importante a gente também passar um pouco de EBD aqui, né? Escola Bíblica Discipuladora, ou dominical. E aí a gente sabe que, à luz da palavra, tem 2 igrejas ali que, a princípio, Jesus não exortou. Jesus não chamou atenção, que foi Esmirna e Filadélfia, que é o tema desta noite. Mas, olhando o versículo 10, percebemos que Jesus já havia exortado essa igreja anteriormente. E ele começa a elogiar, porque que bom que vocês ouviram a minha voz e têm perseverado. E aí, o elogio vem depois de uma exortação que não está nesse contexto. Mas o Senhor não tinha exortado a igreja, que ela perseverasse. E aí, à luz dessa palavra, perseverar em quê? E aí Jesus fala, você perseverou em pregar o meu nome e perseverou na palavra de Deus, na Bíblia. Então a perseverança nesse contexto tem a ver justamente com o quê? Com o nome de Jesus. O nome de Jesus faz toda a diferença. É o nome de Jesus que nos traz vitória. É o nome dele que santifica, que purifica, que glorifica. A ele é dado toda a honra e toda a glória, porque ele venceu. Ele venceu o quê? Tudo que vocês imaginarem, inclusive todos os nossos adversários queríamos perder, né? O pecado, perdemos o pecado, né? E aí, como seres humanos, perdemos o pecado. O inimigo de nossas almas, Satanás, perdemos para ele, como seres humanos. E a morte, também perdemos para a morte, era que ela chega, ela leva. Mas o Senhor Jesus venceu os nossos 3 inimigos. Amém. Ele venceu o pecado, ele venceu o inimigo e venceu a morte. Louvado seja o teu nome, exaltado seja para todo sempre, porque ele é Senhor de todas as coisas. A ele foi entregue a chave dos reinos, de todos os reinos. E nós precisamos entender a importância do nome dele. Se você está triste, fale Jesus. Se você está alegre, fale Jesus. Se você está com medo, fale Jesus. Se você está temendo alguma coisa, fale Jesus. Não confie na sua própria força, como foi ministrado aqui pela dirigente. Seja dependente do Senhor e verás a força dele agir por intermédio da sua fraqueza. Louvado seja o teu nome. E aí nós precisamos perseverar então na santidade, na santificação. Eu gostaria de falar com os irmãos que aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Porque o Espírito Santo está aí conduzindo a igreja para se render ao Senhor Jesus, porque o maior evangelista da face da terra é o Espírito Santo de Deus. Aliás, aí numa forma mais clara de entender, o Espírito Santo é o único grande evangelista, porque é o único que convence do pecado, da justiça e do juízo. A igreja prega, ela planta e a semente certamente virá. Mas o crescimento e o nascimento depende de Deus, depende dele. Então nós olhamos à luz da palavra e vemos que precisamos conhecer algumas coisas sobre a santificação. E a primeira coisa que eu trago para os irmãos essa noite é que a santificação tem 3 estágios. Vou trazer principalmente para aqueles que têm menos tempo de igreja. Talvez aqueles que têm mais de 10 anos de igreja já tenham essa noção. Mas aquele que está começando, está na batalha e fica muito preocupado sobre a questão de ser santo, porque Deus é santo. E aí nós precisamos entender, à luz da palavra, que existem 3 fases da santidade. A primeira fase da santidade permita aos irmãos que eu vou ler Bíblia, porque Deus é fiel à tua palavra. E aí eu também peço permissão à igreja, porque eu trouxe toda a pregação no celular, tudo bem? Amém. Vocês? Também está aqui a Bíblia, se quiser eu abro. Mas a igreja, se a igreja quiser, eu abro a Bíblia. Mas está aqui o celular de uma forma bem prática, mas também serve a Deus. E aí, a Bíblia em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, diz assim, preste atenção, né, que vocês não vão conseguir estar acompanhando. Vocês não sabem que o perverso não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim, alguns de vocês também fizeram, mas vocês foram lavados, foram santificados,
foram justificados no nome do Senhor Jesus, pelo Espírito Santo do nosso Deus. O que a palavra está falando? Que a santificação, ela inicia como um ato. Ninguém pode adorar a Deus se não for santificado. Primeira coisa que tem que acontecer é a santificação no ato da redenção. O que significa isso? Quando você aceita Jesus, você é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, você é selado pelo poderoso Espírito Santo. Uma vez convertido, uma vez na presença do Senhor, você não tem poder para perder a sua própria salvação, que vem do Todo-Poderoso Deus. Você não tem poder para perder a sua salvação, mas pode acontecer algumas coisas, mas perder a salvação, quem é capaz de tirar a salvação? Disse Jesus, só o Pai. Nem você pode perder a salvação que atingiu, que tocou, que tomou o seu coração, a sua alma, o seu espírito, e você nunca mais foi o mesmo. E aí, o primeiro ponto é entender que a santificação começa em Deus. Começa em Deus. Junto com a salvação, você é também purificado, você é regenerado, você é justificado. Quando? Quando você entrega a sua vida, a sua alma para o Senhor Jesus. E aí eu pergunto à igreja que aqui está, vocês têm convicção da salvação em Cristo Jesus? Amém? Porque se alguém aqui não tem convicção que entregou a sua vida a Jesus, você não é aceito em termos de adoração, porque a sua adoração precisa ser santificada pelo poder que há em Jesus e na forma que o Espírito Santo leva para Deus. Em outras palavras, você precisa entregar a sua vida a Jesus essa noite, para que esta noite o seu nome seja escrito no livro da vida para toda a eternidade. Aleluia. E ter a garantia Glória da sua salvação e aqui ser um adorador em todos os aspectos e ter uma vida plena diante do Senhor Jesus. Não significa não ter dificuldades, teremos sempre dificuldades, mas passamos por processo e assim a vontade de Deus, ela aos poucos vão acontecendo em nós. E nós no final, apesar de tudo que acontece, a gente dá glória a Deus. Aleluia. Amém? Então, primeira santificação, você tem que ser de Jesus, é um ato de Deus. Então você precisa entregar e se render ao Senhor. O segundo ponto da santificação é justamente, está no 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estando sendo transformado com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E aí o segundo ponto de santificação é justamente através de Deus e através de nós. O segundo ponto, gostaria que você entendesse que é um processo, não é mais um ato. Nós falamos que tem 3 pontos aqui de santificação. O primeiro tem a ver com Deus, a sua entrega ao Senhor Jesus. O segundo é um processo, ou seja, você vai buscar a santidade para o resto da sua vida, né? Em todo o tempo. Mas você não está sozinho. Deus está te santificando juntamente. Aleluia. O Espírito Santo está trabalhando. A palavra vai entrando, a palavra vai te convertendo, a sua mente muda, o seu coração muda, a sua alma muda, o seu desejo muda, as suas paixões mudam, você muda, porque você nunca mais vai ser o mesmo. À medida que a palavra vai te santificando, a sua mente acontece uma metanoia e você nunca mais será o mesmo, mas vai viver para a honra e glória de Deus, porque a palavra é muito mais poderosa do que você pensa, do que você sabe e as suas razões. A palavra tem poder para entrar e mudar a sua mente. Louvado seja o teu nome. Eu creio nisso. A palavra diz: aquele que entrega a vida a Jesus já está na eternidade. Não vai estar na eternidade, já está na eternidade, com os pés na terra, mas a cabeça nos céus. Louvado seja o teu nome, porque os céus está no coração daquele que aceitou o Senhor Jesus, e no seu coração reina o Senhor Jesus. Aí está o reino de Deus, aí está os céus na terra. Amém? Amém? Então, quando você muitas vezes louva ao Senhor, né, que desça ao céu, né, que desça ao céu por meio da sua santidade, que desça ao céu por meio do seu sacrifício, que desça ao céu por meio do seu coração, das suas atitudes, dos seus desejos, diante da alegria que o Espírito Santo começa a ter no seu altar, no seu corpo, na sua mente, no seu coração, nos seus atos. Aí sim o céu desce. Ele desce por meio da santidade que há em você. Assim o Senhor desce. Não é um ato apenas de Deus, mas também a nossa participação em querer Deus.
Sempre lembrando as duas palavras para mim muito marcantes aqui sobre a força, a nossa força está no Senhor e a dependência total está nele. Amém? Pegando aqui a direção do culto, né, da irmã que o Espírito Santo trouxe. Fechou toda a nossa ministração. Terceiro ponto aqui, também lendo Bíblia, vocês têm que amar a Bíblia, vocês precisam gostar de Bíblia, vocês precisam estar apaixonados por Bíblia, vocês precisam ler Bíblia. Não tem jeito. Bíblia é o relacionamento de Deus para com o homem. Desde o seu quarto sozinho, até uma igreja, até um campo missionário, qualquer lugar, a Bíblia vai fazer diferença. Aprenda a ler. A leitura bíblica muda a sua vida. Você passa a ser, depois não vou estar falando sobre isso, mas você passa a ser muito mais inteligente sobre todas as coisas quando você lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Espere a transformação, que certamente já começou quando você parou para ler. E o terceiro ponto da santificação é Filipenses 3, 20 e 21, que diz assim: a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então, o terceiro ponto da santificação é no céu. O terceiro ponto da santificação é a glorificação, é o arrebatamento, é você sendo levado para morar com o Senhor. Lá o seu corpo, o nosso corpo, será glorificado, um novo corpo. E aí a santidade é completa. Então eu gostaria que você pensasse comigo, você que é jovem, você que é novo convertido, que a santidade tem 3 pontos importantes. A primeira é Deus que faz, senão Ele não aceitaria a tua adoração, não aceitaria o teu louvor. O segundo ponto é você e Deus juntinho. E o terceiro ponto é a glorificação. Nós só seremos 100% glorificados, santo verdadeiramente, né? Próximo a um estado de perfeição junto ao Senhor, é na presença dEle. Em outras palavras, não acredite que você, com o seu mérito, com a sua força, com a sua busca, você vai chegar a um nível de santidade muito alto, não. Porque você depende de Deus. Aleluia. Você depende da palavra do Senhor. Então, para de achar, né, que você pode ser santo. Não, você busca ser santo. Você pede a Deus para te santificar, você lê a palavra, você diz não ao pecado, você começa a tomar algumas atitudes, mas a glória da força vem de Deus. Aleluia. Bem, segundo ponto aqui, trago para reflexão essa noite, é sobre a ação, entendendo a ação para perseverar na santificação. E aí, claro, entendendo a ação pela parte de Deus e entendendo a ação pela parte da igreja. E aí, são esses 2 pontos de entendimento. O primeiro, vamos ler a Bíblia. Hebreus capítulo 12, 10 e 11 diz assim: nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor. Mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Hebreus 12, 10 e 11. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela forem exercitados. E aí, a primeira ação aqui, entendendo a questão da ação, ela vem de Deus, vem do Pai que disciplina a gente. Nós fomos criados pelos nossos pais, sempre com muita boa vontade, para dar o melhor, para fazer o melhor, mas nossos pais são limitados. E aí, Deus, como Pai, Ele completa toda essa disciplina. Ele vai mexer em pontos, na verdade, que você não gostaria que mexesse. Vai mexer e vai sacudir, vai balançar, onde Ele está vendo, ninguém vê, mas Ele está vendo que precisa ser sacudido. A igreja precisa estar firmada no Senhor Jesus. Porque o que está acontecendo no momento? O que está acontecendo na nossa geração? O que vai acontecer mais ainda? A árvore de Jesus, onde os frutos que a igreja estão, vai ser sacudida para ver quem fica. Então nós precisamos ser disciplinados, precisamos entender que essa nova geração, a proposta de uma nova geração do mundo, é mimimi, é questões de que só tem direitos, não tem dever não, é incrível, essa nova geração não tem dever, não precisa fazer nada, não tem obrigação de nada, só quer seus direitos.
E aí, existe um enfraquecimento na personalidade humana, na personalidade da igreja, enfraquecendo assim uma igreja que deveria ser uma igreja forte e passa a ser uma igreja fraca. E aí, no primeiro problema que tem com o irmão, discute e sai da igreja. E aí, no primeiro probleminha que tem, né, com o pastor, discute, não aceita, não quer aceitar, e aí não quer obedecer, não quer submeter, e aí, não, eu não estou feliz mais nessa igreja, essa igreja não é minha, não é para mim, você não vai ficar feliz em lugar nenhum. Aprenda uma coisa, a melhor igreja que tem na face da terra é a igreja que Deus te colocou. Aleluia. Foi essa Glória a que Deus. Ele colocou para você ser trabalhado. Amém. Porque Ele quer trabalhar você. E louvado seja o teu nome, porque Ele, a todos que repreende e disciplina, Ele ama. Glória a Deus pelo amor dele, que nos sacode, para que no processo que temos que passar, nos leve à maturidade, para que na maturidade possamos ser fortes diante do Senhor, para aquilo que Ele tem nos chamado como missão, como igreja. E aí, então, Deus disciplina. Mas aí, não para por aí, Hebreus 12, 1 e 2 diz assim, muito conhecido também, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Outra coisa importante na ação de Deus a respeito da santificação é o testemunho do Filho, do Senhor Jesus, que Ele é o nosso testemunho, Ele é o autor e consumador de nossas vidas. Não foi fácil para Ele. Pode não estar sendo fácil para você, não foi fácil para mim, mas não foi fácil para o Senhor Jesus. Agora, Ele era perfeito, Ele é perfeito, Ele não tinha pecado, Ele foi condenado sendo justo, sendo verdadeiro. Nós não, nós somos pecadores. E aí, a máxima para mim do evangelismo está justamente naquele momento da cruz. Jesus na cruz, né? E naquele momento ele fala, Eli, Eli, lama sabachthani, né? Deus meu, por que me abandonaste? Porque o pecado, nosso pecado, o pecado da humanidade estava em Jesus. E Deus abomina o pecado. Então ali pressupõe que Deus não suportaria o pecado e Jesus deveria vencer, não na presença do Espírito Santo e nem do Pai, mas sozinho como homem. Ele precisava vencer como homem. E aí sentiu as nossas dores. As transgressões foram para Ele. E aí, como Deus é santo, Deus simplesmente virou as costas para Jesus. Imagina a dor de Deus para virar as costas para o Filho amado dele, que Ele disse várias vezes, esse é meu Filho amado que me traz alegria. Eu tenho prazer nele. Você tem filho? Eu tenho filho. Eu não daria meu filho para morrer por pecadores. Mas Deus deu o Filho dele amado para morrer por nós. Então, nós temos dificuldade, mas Jesus também teve. Só que ali na cruz, nós precisamos entender e reconhecer que ali existia uma pessoa condenada de um lado, né? E outra pessoa condenada do outro. E ali são as duas respostas da humanidade. Não existe outra resposta para Deus. Só tem aquelas duas respostas, como seres humanos. Ou nós escolhemos a resposta daquele que disse, Senhor, lembra-se de mim quando estiver no teu reino. Ou demos a outra resposta. O Senhor, por que o Senhor não desce? Não é Deus? Você desce daí da cruz, salva a si mesmo e salva a gente. Não acreditou, zombou, e aí não deu valor à crucificação do Filho de Deus. Só tem duas respostas para Deus. Ou você valorizou a crucificação do Filho dele, através da sua entrega, da sua alma para o Senhor, ou você entregou ou você não entregou. E é por isso que Jesus fala, aquele condenado que estava ali, que na verdade somos nós, Jesus não é, mas os dois condenados, representando a gente, a humanidade, aquele condenado que estava à direita inaugurou o céu. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Porque ele creu. É crer. Precisamos crer em Jesus. E aí a gente sabe que Jesus dá bom testemunho. Outra parte da santidade está lá em 1 Pedro 1,2, diz assim, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência de Jesus Cristo, a pensão do seu sangue, graça e paz lhe sejam multiplicadas. Acrescentando aqui, Gálatas 5, 22 a 25, diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei.
os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Então aqui Deus dá testemunho da ação dele. O Pai teve, na pessoa do Pai, a ação dele, de todo o plano. A pessoa do Filho teve a ação dele, na missão de vir, morrer por nós. E a pessoa do Espírito Santo está na terra, trabalhando para nos convencer, para nos consolar, para nos mostrar a verdade. E aí, nós temos aí a Trindade, o Deus Todo-Poderoso, manifesto em 3 pessoas, trabalhando na ação de santidade para nós, desde o princípio. E aí, vem o quê? Vem a nossa parte, entender a ação da igreja. Filipenses 2, versículo 13, diz assim: pois é Deus que efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha, para aí, pastor, mas não é a ação da igreja? A igreja não faz nada sem Jesus. Até o seu querer pertence a Deus. O que você pode é viver na dependência dele, para que aí o teu querer possa ser semelhante ao que ele quer. Entenda isso. Você precisa ser totalmente dependente de Deus, para que até as suas ações possam ser de acordo com o que ele disse para fazer. Então louvado seja o teu nome, porque até na nossa parte, nós temos uma parte de ação passiva, onde Deus entra na história até na nossa ação. E aí, o segundo ponto aqui é Romanos 12, versículo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí, culto racional. O que é culto racional? Se não, viver aquilo que você prega. Isso é culto racional. Aleluia. Por isso aí, a gente sabe que quanto mais conhece, mais responsabilidade tem. Por quê? Porque vive o que conhece. E aí, se nós conhecemos pouco, mas vivemos o pouco, amém, louvado seja Deus. Você está agradando a Deus. Pelo pouco que você conhece, vive aquele pouco que você conhece. Quando você sabe muito, você também tem que viver o muito que você conhece. Grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Homem-Aranha, né? E aí a gente lembra da importância disso aí. Você nunca será cobrado por algo que você não tem. Você nunca será cobrado, né? Deus não vai ser injusto de cobrar o nível de patamar, de maturidade que você acabou de chegar, está engatinhando, está começando, né? Mas quem tem vai ser cobrado mais, né? Tá vendo, pastor? Olha aí, que palavra aí. Né? A gente tá aí mais tempo, tem irmãos também que estão mais tempo que a gente no Evangelho, né? Eu fui para o Evangelho em 95 foi o Evangelho, final de 94, não é 94, tá? Final de 94, a cantata de Natal. Tá? Então, mas tem gente que tem mais tempo que eu, chegou primeiro que eu, né? No Evangelho, e a maturidade tem muito a ver com que você não só ouve falar, mas busca, tá? É diferente. Você pode perceber que todo professor de EBD, ele sabe muito mais da matéria, porque ele tem que aprender para ensinar, então ele aprende 2 vezes. Então quem só ouve, essa busca de quem só ouve é mais lenta, tá? Quem busca, sai na frente, porque a maturidade tem a ver muito com o que você busca, além daquilo que você está aprendendo. Bom, então gostaria de deixar um versículo para que vocês pudessem meditar no pecado. Meditar no pecado. Nós aqui estamos falando da parte de Deus, que é a grande maioria da santificação, mas existe a nossa parte. Esse versículo fala um pouco sobre isso. Romanos 6, gravem isso, né? Romanos 6, versículo 12 e 13. Quando vocês quiserem estar diante do pecado ou querendo lutar contra o pecado, lembre-se desse versículo, desse capítulo, Romanos capítulo 6, versículo 12 e 13. Pequeno, diz assim: portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado, como instrumento de injustiça. Antes ofereçam a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros dos seus corpos a Ele, como instrumento de justiça. E aí, importante lembrar que nós precisamos ser santos. Bateu, gente, a palavra que eu falei, Romanos 6, isso mesmo? Vocês verificaram? Obrigado. Romanos 6, versículo 12 e 13.
É lógico que a igreja ela tem a responsabilidade, o compromisso de chamar a atenção do pecado, de mostrar para vocês tá relacionando o que é pecado, o que não é. Sempre vai acontecer isso. Mas eu gostaria de deixar essa pregação mais leve para você que está iniciando, que está lutando, né? Está na labuta, tem lá um pecado que não consegue e tal. Você que está brigando, está lutando, calma, pense no equilíbrio. De um lado, é Deus que faz a grande obra. De outro, você tem que querer. Tá? Então, nem seja, de uma certa forma, coloque toda a responsabilidade para Deus, não, você tem que ter atitude, mas também não coloque o peso em você não, tá? Você pode morrer e não conseguir se livrar do pecado que você está lutando. Cuidado com isso. Tá? Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas que estão suicidando. Tem pessoas que saem da igreja e não voltam mais. Tem pessoas que passam a ter um relacionamento muito ruim com os pais e com a igreja. Tem jovens que não conseguem mais estar no seio da igreja de tanta cobrança. Então cuidado, vamos lá, a palavra equilíbrio é uma palavra boa. Tá? De um lado, você cobre, né, aqueles que estão mais maduros. Cobre mais aquele que está mais maduro. Cobre menos aqueles que estão engatinhando. Amém. Cuidado com a mão pesada, porque em vez de você estar levando a pessoa para Deus, você está afastando ela de Deus. Aleluia. Cuidado com isso, a igreja tem errado muito. A igreja errou muito por muitas décadas sobre isso, né, pastor? A igreja errou muito, né? E nós estamos vivendo hoje, o que está acontecendo? Toda ação há uma reação, né? Nós vivemos por muito tempo, lá da igreja católica, né? O pastor também é professor de história. A igreja católica, período da Inquisição, um período onde houve uma opressão muito grande na sociedade. E nós também, né, de certa forma, somos cristãos, né? Nós aqui não vamos falar sobre religião, mas vamos falar dessa opressão na sociedade, né? Se você não fizer isso, você vai morrer. Se você não fizer isso, essa pressão vem por muitos anos. E o que aconteceu? Que é natural, que a lei da natureza nos ensina sobre ação e reação. Como existia um tradicionalismo lá, né, todo para frente, né? Não enxerga mais nada. Só pode ser assim, se não for assim, é inferno, tal. O que aconteceu? O liberalismo chegou, e chegou com força, querendo uma certa liberdade. A igreja também é responsável pelo liberalismo e crescimento do liberalismo. Por quê? Ela deveria amar mais em vez de julgar mais. Julgar menos e amar mais. Ela deveria trabalhar com os seus próprios erros e lembrar que também nós pecamos. E lembrar também que nós tivemos dificuldade. E lembrar também que alguém teve misericórdia de mim. E lembrar também que eu sou salvo pela graça. Aleluia. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Salvação não depende da humanidade, não depende de Deus. O ser humano se rende. Então para de fazer pressão onde não é para fazer pressão. Cuidado para não perder seu filho por causa disso. Você acha que está fazendo a coisa certa, mas as gerações mudaram. Você já ensinou? Está orando por ele? Já testemunhou? Colocou numa igreja? Deixa ele errar. Você errou, eu errei. Deixa o seu filho errar. Porque através da sua própria experiência, ele vai se tornar muito forte. Glória a Deus. Ele vai enraizar. Aleluia. Ele vai ter identidade. Aí sim nós vamos saber quem ele é. Aí diante do Senhor nós vamos estar orando. E um dia, quando Deus levantar, ninguém mais tomba esse teu filho. Porque ele foi fortalecido pela própria experiência no Senhor. Amém. E tudo ao seu redor. Então cuidado com essa pressão da igreja, que em vez de trazer, está empurrando. Aleluia, Senhor. Tá? Ao mesmo tempo que temos a responsabilidade de orientar. Talvez uma das formas mais pedagógicas, as formas melhores do ensino seja a pedagogia. E aí lembre-se de Jesus. Lembre-se de Jesus. Como Jesus ensinava? Ele respondia fazendo uma outra pergunta. Ele fazia uma pergunta esperando uma retórica. Ou seja, Jesus levava a pessoa a pensar no que ela faria diante daquele problema, daquela dificuldade. Percebe? Porque assim ele não, de certa forma, ele não determinava o que deveria fazer, mas levava a pessoa a pensar o que é certo e tomar sua decisão, para que se levante de uma vez por todas em nome de Jesus. Aleluia. Né? Então vamos ter cuidado com isso. E aí gostaria de falar para os irmãos, a gente está finalizando, sobre alguns benefícios, né? Saúde. A santificação traz saúde. Não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Você crê que se você ler a Bíblia, a sua saúde mental vai ser alguma coisa fantástica, capaz de aprender matemática, geografia, história, capaz de aprender filosofia, aprender física quântica, né? Física quântica, poder aprender tudo. Você é capaz de pensar nisso? Porque pense, porque isso é a verdade que eu estou falando para vocês. Quando você lê a palavra, a tua mente abre. E aí não tem limite para você não. Você vai conquistar o que você quiser, porque Deus é contigo. Vai ser alguém na vida, porque Deus é contigo. Seja cristão, seja servo do Senhor, onde quer que você esteja, na plataforma, embarcado, na engenharia, na medicina, vai ser quem você quiser, onde você quer, onde você planejou junto com Deus, mas servo do Senhor em todo lugar. Creia nisso, porque isso vai fazer diferença. A tua mente abre. E aí você começa a ler alguma coisa paralela à Bíblia, e aquilo parece que é muito fácil, vai começar a gravar de certa forma, que onde quer que você planeje estar, lá vai estar o seu pé. Amém? Pense nisso. Saúde mental. Outro versículo, Efésios. Não estou enchendo vocês de Bíblia, porque Bíblia é o que transforma a igreja. Amém? Efésios 4:31 diz assim: livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Saúde emocional. Saúde emocional. Gente, a ansiedade tomou conta do mundo, né? É uma coisa notória para todos nós. A ansiedade, apesar do Senhor Jesus falar assim, não fiqueis ansiosos, aí dá vontade da risada, né? Aí, Senhor, o Senhor é fácil, né? Tanta coisa que nos traz ansiedade, né? E aí, qual o segredo? A saúde emocional. Gente, uma pastoral ajuda. Um amigo, uma pessoa que não conta seu segredo, mas só conta para Deus. Contar para ela os seus problemas, desde que ela guarde, né? Que não saia espalhando, use aquilo contra você. É bom uma pessoa amiga. Se você puder procurar um psicólogo, procura. Por quê? Porque tudo é de Deus. A medicina é de Deus. Vocês acham que o ser humano teria capacidade de evoluir na medicina se não fosse Deus? Claro que não. Então, a medicina também é de Deus. Então, um psicólogo ajuda, a pastoral não deixa de fazer, um amigo que seja amigo mesmo. Quantos problemas para essa pessoa? Tá? Dia que vocês forem para o Rio, tem amanhã, né? O pessoal do Rio de Janeiro aí. O pessoal do Rio, for para o Rio, lá, 2-2, né? Vocês são mais amigos, mais chegados. E conta o segredo lá. Eu tenho esse problema, mas aí nós já fechamos um acordo lá, né? Ninguém pode contar nada para ninguém. O seu pastor é o único que pode saber, tá? Não conta nada para ninguém não, se alguém te contar um segredo, pelo amor de Deus. Aleluia. Ele está abrindo o coração para você, para poder ser tratado. Então ouve e fica quieto, entrega para Deus, tá bom? Aleluia. E não fica falando muito não, porque às vezes você erra, só ouve, fala pouco, tá bom? Então o emocional precisa ser tratado com pessoas amigas, com pastor, tratado com, né, também com a ajuda da ciência, né? Se possível, se precisa, vá, né? Mas não fique dependente da ciência não, vai e volta. Tá bom? Aleluia. Tome remédio, mas faz um plano. Preciso tomar um remédio, está muito ruim e tal. Fala com Deus, vou tomar 1 ano. A partir de 1 ano eu vou parar. Eu fiz isso uma vez com meu filho, olha, aliás, fizeram de novo. Os médicos, minha esposa fica assim, ele estudou muito, pastor. Porque eu questiono, né? Eu questiono algumas coisas, né? Eu levei meu filho ao médico quando era pequeno, e aí ele tinha uma alergia, uma bactéria, uma coisa. E aí eu cheguei, a doutora falou assim para mim, olha, o seu filho vai ter que tomar bezetacil pro resto da vida. Vai não. Mas eu respeitei a doutora, falei, vai não, doutora, mas tudo bem, nós vamos lá, mas não vai lá, não fica não. Filho mesmo. Aí fui eu, cheguei no hospital, aí tomou uma injeção de tadinho do bichinho pequenininho. Ai meu Deus, a gente tinha que amarrar o bichinho, para poder não se bater, né? A bezetacil dói, né? Aí tomou um dia bezetacil. Aí o segundo dia fui eu de novo lá, mais em casa, né? Nessa hora, mas não. Fui eu lá, bezetacil no bichinho, garoto pequeno. Terceiro dia, bezetacil no bichinho. Chega! Essa bezetacil vai dar solução ao problema que ele tem. Acabou. Solucionado está. Terceiro bezetacil acabou, não dou bezetacil mais não. Não trago, porque ele já está curado. Amém. O que aconteceu, gente? Curou. Ele estava curado. Aleluia. Ele curou com 3 bezetacil. Tem hora que você tem que atropelar a ciência e dizer a quem você serve. Amém? Respeitando a ciência, usando a ciência, mas tem hora que tem que atropelar. Não, peraí. Eu pensei que esse Senhor é poderoso para guardar a minha vida até aquele dia. Louvado seja o teu nome. Né? Aleluia.
Saúde emocional, outra saúde. 2 Coríntios 7:1. Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. E aí, saúde espiritual. É importante a gente ter saúde espiritual. Imagina que se você deparasse com o mundo espiritual, e às vezes acontece, nós somos batistas, nós não procuramos isso, mas às vezes quando você depara com manifestações, não sei se já aconteceu com a igreja, né, do Parque Bela Vista, né, mas às vezes acontecem manifestações, ninguém quer isso, não, o objetivo nosso como batista não é ficar discutindo com manifestações, demônios, etc. E tal. Mas às vezes aparece, e aí é necessário que você tenha autoridade espiritual. É necessário que você tome posse da autoridade que Deus te deu, que Ele falou, vou deixar com vocês o Espírito Santo, e esse vai te dar poder para abrir a boca e falar das boas novas do Evangelho, que onde quer que tocar, vai semear alguma coisa no tempo de Deus. Então, é necessário que você tome posse, é necessário que você revista-se da autoridade. E aí é necessário voltar de novo à questão da santidade e lembrar que a santidade começa em Deus. Então, a autoridade que te dada começa em Deus. Então o mérito não é meu. O mérito da santidade não é meu. Deus me ensinou, tem me ensinado muita coisa, e eu costumo falar, as pessoas ficam meio que olhando, achando estranha a forma que eu tenho dito, a forma que Deus tem me repreendido. Gente, Deus repreende normalmente, a gente que está responsável por um grupo de uma forma muito mais severa. Louvado seja o teu nome, né? Louvado seja o teu nome. E aí, Deus tem mostrou para mim a minha insignificância. Até que eu criei assim um logzinho, né? Eu me contei na minha insignificância, né? Porque Deus tem mostrado a minha insignificância, porque o poder está nele, porque quem manifesta alguma coisa é Ele, porque quem faz a obra é Ele, porque a história termina na mão dele. Ele está me usando como usou a mula. Louvado seja o teu nome, porque Ele está me usando, é um privilégio. Mas a honra e a glória é dele, porque é Ele que muda as cartas, é Ele que faz o tempo acontecer, é Ele que levanta reino e tomba, é Ele que dá vida e Ele dá a morte, é Ele que faz todas as coisas, Ele é honra e glória em todas as coisas. Então que nós nos possamos, assim como eu, não sei se vocês vão abraçar a ideia, eu me contei na minha insignificância, toda vez que me direciono a poderoso Deus, né? E aí, Ele é o dono da história. E aí a gente precisa saber disso e viver nessa dependência de Deus e tomar posse da autoridade que Deus nos dá para repreender manifestações e pisar escorpiões e tudo o que é necessário. Estenda a sua mão. Principalmente se for teu filho. Não deixe principados, potestades, maldições. Maldição hereditária, gente, só existe aquele que não conheceu o sangue do Cordeiro, tá? Aleluia. Aquele que não conheceu é que tem maldições que começa a acontecer, o negócio não para, né? Isso acontece, mas a gente não está entrando nesse mérito, é a questão. Mas quando o sangue do Cordeiro lava, ele, além de purificar todos os pecados, além de justificar o nosso pecado, além de levar uma redenção que Deus criou, além de nos salvar, ele também quebra qualquer corrente, qualquer cadeado, qualquer prisão que existia no passado, por questões familiares ou por outras questões que possam acontecer. Então, nós sabemos disso. Então, rompa tudo isso e estenda a sua mão na vida do filho de vocês com a autoridade que Deus deu a vocês para tomar posse em nome de Jesus. Quem ele vai ser? Ele sempre será servo do Senhor. Ele vai ser o abençoado. Vocês nunca podem proferir palavras de maldição, né? Ou de diminuindo o filho de vocês. Não, vai ser bênção, vai ser alguém grande, vai ser alguém, né, bem sucedido, vai ser alguém servo do Senhor. Então, levante a boca para abençoar, principalmente o filho de vocês, tá? Porque Deus deu autoridade para vocês, tá? Para vocês devolverem ao Senhor aquilo que é dele. Porque os seus filhos, o meu filho, pertencem a Deus. Aleluia. Amém. Bem, e aí, saúde física. E aí, o último ponto aqui, Romanos 14:17, pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, é paz, é alegria no Espírito Santo. E aí, se nós andarmos com toda essa busca de santidade, revendo toda a nossa saúde, por meio da santidade, certamente podemos lembrar de Enoque. Enoque, até os 65 anos de idade, ele não andava com Deus. 65 anos de idade, ele não andava com Deus. Tá?
Enoque passou a andar com Deus a partir de 65 anos de idade, mas andou 300 anos com Deus. E foi levado, foi arrebatado. Deus levou para si. Vocês lembram de Enoque, né? Amém. Da descendência de Sete. Tá bom? Adão, Eva, aí Caim, Abel, depois veio os filhos Sete, tá? Quenã, Malalael, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé, Cã, Sem, Jafé. Aí, depois do dilúvio. Então, Enoque foi abençoado e andava com Deus. Será que o propósito de Deus não é justamente que a gente esteja andando com Ele? Será que toda essa proposta de santidade não é justamente para essa frase final? Andar com Deus, mas para andar com Deus tem que buscar santidade. Para andar com Deus tem que buscar a dependência dele. Para andar com Ele tem que descobrir que o poder vem dele. A força nossa vem dele. E isso que Deus está falando para nós, andar com Ele assim como Enoque andou. Por quê? Porque é tempo de que as árvores vão ser sacudidas, para ver quem é a igreja. E aí, todo aquele processo que você está passando faz parte de você amadurecer na presença do Senhor, e que você possa andar com Deus. Andar com Deus. Enoque andou com Deus. E o apelo dessa noite é que você ande com Deus. Ande com Deus. E começa na oração. Começa a orar. Ora andando, ora dirigindo. Os olhos abertos, tá? Vocês vão dirigindo, orando. Abre o olho. Ora dirigindo, ora dormindo, ora no seu quarto, ora na igreja, ora no ministério, ora almoçando, né? Todos nós precisamos melhorar, eu também preciso melhorar. A gente precisa aprender a andar com Deus. Precisa aprender a andar com Deus. E eu, para fechar aqui, gostaria de falar de uma coisa, talvez alguns conheçam, um avivamento que houve na Inglaterra. Tiveram vários, né? Mas um deles é justamente que um grupo de brasileiros passou a evangelizar uma daquelas praças lá da Inglaterra durante 15 dias. É incrível porque, não sei se vocês sabem, né, aquela região é o berço do evangelho, é o berço do cristianismo, mas que se virou contra, né? A grande maioria se virou. As igrejas agora shopping, virou qualquer coisa menos igreja. Então aquele povo europeu virou as costas para o cristianismo, para o Senhor Jesus. E aí eles foram lá evangelizar. E aí o europeu, né, normalmente ele é bem sucedido, né, nariz empinado e tal, né? E aí não depende da bengala, que eles dizem agora que é bengala, né? Que Deus é bengala, né? Para quem precisa, quem não precisa. E aí muitas vezes falando de Jesus e as pessoas na rua dizendo, ó, eu não quero saber de Jesus, que ele morreu na cruz, está brincando. Quer dizer, zombando de Jesus. E aí 15 dias esse grupo de missionários foram lá pregar o evangelho. E aí 15 dias ninguém se converteu. E detalhe, as pessoas nem param para ouvir a palavra. Aqui para, né? Aqui para. Mas lá não para para ouvir a palavra não. Né? E aí o que aconteceu? Deus falou com um pastor que estava liderando lá, né, o líder missionário, e falou, para tudo. Para tudo. Para tudo, chama todo mundo para me adorar. Para orar na minha presença com louvores, com clamores, oração e louvor e palavra. Eu quero que vocês levem 3 dias me adorando. 3 dias me adorando. Parou. Deus falou, para, chega. Eu não quero ouvir, não quer aceitar meu filho, não quer ouvir a palavra, para, deixa eles. Deixa eles, porque vocês vão ver o que eu vou fazer. E aí durante 3 dias começaram a adorar, começaram a orar, começaram a buscar o Senhor. E Deus falou com o missionário, agora volta lá na praça. Volta lá na praça. E aí as mesmas pessoas voltaram à praça e disse que ninguém pregava mais o evangelho. As pessoas corriam chorando, querendo aceitar Jesus. Porque Deus entrou na história. Igreja, acredite que nós somos fortes por causa de Deus. Acredite que nós somos santos por causa de Deus. Claro que vamos buscar. Acredito que a dependência em Deus é o melhor caminho. Não lute contra a legalidade, não seja a favor da legalidade, né? Afastando as pessoas da igreja, mas não, convide, faça o que Jesus fez. Jesus é a pessoa mais inclusiva da história. Venha como estás? Claro que Jesus logo depois falou, mas vá, não peques mais. Claro que Jesus vai falar isso depois, mas seja inclusivo. Deixa a sabedoria do Espírito Santo conduzir alguns líderes ou o pastor, né? Como vai falar, como vai exortar, porque isso é uma responsabilidade pastoral. Então a missão da igreja é colocar para dentro, é abençoar, é abraçar, é eu te amo, Jesus te ama. Errou, não, mas vem assim mesmo, eu também errei, mas vamos caminhando. Abrace, ame, porque o Senhor é que convence.
Faça o melhor, claro que dando bom testemunho, claro que orando pelas pessoas. Mas creia que Deus está chamando todos nós para andar com Ele, mas confiando que Ele é que muda a história. Aleluia. A história da igreja, a história da humanidade, a história dos nossos filhos, a história da nossa família. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de fazer um apelo essa noite, né? Creio que a igreja, por tudo que eu vi, está num momento íntimo com o Espírito Santo e tem crescido. E eu vim apenas fortalecer, né, aquilo que já está acontecendo nesse lugar. Talvez esclarecimento da palavra, né? Porque muitas vezes Deus fala coisa com a gente tem dificuldade de entender. Depois de muito tempo a gente vai entender. A palavra vai nos remeter a um entendimento melhor sobre aquilo que Deus está falando nesse retiro para toda a igreja. Amém? Que vocês possam andar com Deus. Por isso, fazer um apelo essa noite, que você que entendeu a mensagem e que você ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu esses dias tive um momento, né, de confronto com o mundo espiritual. E aí, uma coisa interessante que, né, o inimigo estava falando, de tanta coisa que ele falou, né, a gente levamos 2 horas tentando mandar de volta de onde ele veio, e aprove a Deus depois mandar ele embora. Mas interessante uma coisa que ele olhou para mim, ele começou a dizer quem eu sou, começou a falar sobre meu filho que não estava ali na igreja, começou a falar sobre coisas que, né, e aí ele falou 2 coisas para mim. A primeira coisa que ele falou, você, eu dando risada, né? Falando risada dentro dos olhos. Eu creio que seja da forma que foi principal. Olhava dentro dos olhos e falou assim para mim, você não tem poder nenhum. Eu na mesma hora respondi, né? Eu falei, eu sei, que quem tem poder é Deus. É interessante a segunda coisa, depois que ele falou muito, né? Parecia uma matraca. Aí falou muito, uma coisa que ele falou interessante. Ele está dentro de você. Ele está dentro de você. Eu falei, quem está dentro de mim? O Espírito Santo está dentro de você. Eu falei, eu sei, que a palavra me garante isso. Eu gostaria de falar para você essa noite, que você não entregou a Jesus, você precisa entregar a sua vida a Jesus essa noite, para que você tenha a convicção da sua salvação, da presença do Espírito Santo na sua vida. Isso só acontece quando você entrega a sua vida para Jesus. E nesta noite eu quero estender a oportunidade que Deus está nos dando, de você ficar em pé em nome de Jesus, para entregar a sua vida a Jesus. Tem alguém aqui esta noite que deseja entregar a vida a Jesus, que ainda não fez, junto da igreja, com testemunho, com pessoas olhando? Fique em pé em nome de Jesus. Fique em pé em nome de Jesus, para que você possa testemunhar que você está entregando a vida a Jesus. A igreja está com os olhos fechados, a igreja está orando, e nós cremos que Deus te chamou essa noite.